There we go. Good evening, everybody. Thanks for showing up. This is the last actual class of the Behavior Economics of Global Affairs. We are on February the 28th, and we are just about to finish our discussions for this class. Thanks and welcome, Diego, Thales, Vitória Galvão, Maeli, Lucas Silva, Rebeca, Kailane, Vitória Siqueira, Érica Dutra e Clara Caxias. Welcome, guys. It's very good to have you all here. As I said before, we have lots and lots of announcements to make in this beginning of the class. So, a gente tem que prestar bastante atenção em alguns anúncios que vêm agora nesse inicinho, tá? É a reta final da disciplina, todo mundo tem que ficar bem ligado. First thing, we are 2 lists of exercises away from finishing the class, right? So I have already posted them. You can check them out in our Google Classroom, okay? The 7th and the 8th lists are available. Pessoal, as listas número 7 e número 8 já estão disponíveis lá na nossa plataformazinha do Google Classroom. The 7th one is due on March the 4th, which means next Monday. And the other one is the other Monday, ok? Então, a primeira lista, a lista 7ª, para ser entregue até o dia 4 de março, que é segunda-feira próxima, e a 8ª lista é para outra segunda-feira, dia 11, tá? The 7th list is going to be about the discussions that we have tonight and on Friday, okay? But the 8th list, the last one, it is a little bit longer. It's like 20 questions instead of 10, as we have regularly had. And the topics will be all the topics that we have discussed throughout the class, ok? Então, a 7ª lista de exercícios, que é para ser entregue até o dia 4 de março, segunda-feira, ela é das discussões que a gente está fazendo agora, hoje e na próxima sexta-feira, o material que vocês vão trabalhar na próxima sexta-feira. Mas a última lista, a 8ª, que aí sim vai ser entregue na outra segunda-feira, aquela ali vai envolver um número maior de questões, vão ter 20 questões em vez de 10, como até aqui, e aí vão ser questões sobre todos os assuntos do curso. It turns out that 99%, and maybe 90% of the questions in the last list of exercises, they are repetitions, questions that you guys have already seen before, but in different lists. Então, essa última lista, ela acaba sendo uma espécie de compilado de perguntas, questões que vocês já trabalharam ao longo de todas as listas, tá? Então, é uma espécie de uma revisão final, e aí a gente encerra a nota de vocês. Now, talking about grade, let me emphasize this here. It's very important. Now, you guys have already submitted 6 lists of exercises, right? And I have sent you back the results, the answers to all of them. The 6th one, I've sent the answers like 1 hour ago or something like that, okay? As respostas para a lista 6, eu mandei para vocês há cerca de 1 hora atrás, tá? Mas o desempenho de vocês foi muito bom nessa 6ª lista, então não estou tão preocupado, não. But then, by the end of this Friday, I'm going to have calculated the average of your 3 best scores in the first 4 list of exercises, okay? And then that will be your grade for Primeira VA. All right, so let me explain that in Portuguese because it's kind of, important. A nota que vai sair a partir de sexta-feira lá no SIGA é a nota da Primeira VA. Como é que eu vou calcular essa nota?
Vou pegar as 4 primeiras listas de exercício, ver as 3 melhores notas que você tirou e tirar a média delas. Eu vou jogar fora a pior nota e aquilo vai aparecer na sexta-feira lá no SIGA como a nota da sua primeira VA. A nota da segunda VA só vai ser postada quando a gente concluir a quinta, sexta, sétima e oitava. So that will take a little bit longer, but yeah, we're going to publish that. All right. One more announcement. Is this our last class? Well, sort of, you know. This is the last time we're getting together here to discuss new topics, all right? But next Wednesday, and that one is optional, you just come if you will, if you want. If you have too much on your plate by that time, you don't actually need to come because I will not be teaching anything new on Wednesday. But I'm going to be here basically to talk to you a little bit about how to develop projects in behavior economics. Those of you who may be interested in preparing your trabalho de conclusão de curso in behavior economics, well, you may talk to me on Wednesday, okay? And of course, I'm going to be available for, questions, suggestions, comments about this class, whatever you want to talk about, all right? So yes, this one is our last class, when we are discussing new stuff. But next Wednesday, I'm going to be available mostly to answer your questions and to talk a little bit about how to develop projects in behavior economics. Does that make sense to all of you? Please raise your hand or put your thumbs up so I can be sure that you guys can understand what I'm saying. Obrigado, Érica. Obrigado, Samuel. Maeli, Vitória. All right, then. Very good. Okay, so what is our last topic? Again, you're going to come on, Luis, you say that all the time. One more time, we're talking about this incredibly important and interesting discussion. It is also a very relevant too, Nesse último tópico, mais uma vez, uma questão super interessante, importante, relevante e um pouco fascinante também, se você soubesse preservar. Nós vamos falar sobre pobreza. A questão da pobreza, a questão da desigualdade, as políticas para combater a desigualdade, que tipo de prioridade que, do ponto de vista da economia comportamental, a gente deveria eleger. So, yeah, we're going to basically apply behavior economics to at least some of the discussion around poverty and poverty reduction, okay? Nós estamos querendo lidar aqui com entendimento da condição de pobreza, porque passa tanta gente nesse nosso planeta. Nós queremos falar sobre alguns aspectos da economia comportamental que podem ajudar na superação da pobreza. Okay? All right, then. So I believe you all guys are following me. I'm going to share with you here the class notes, which, by the way, you may have already downloaded from your Google Classroom. But there we are. We are talking about public policy in the 21st century, addressing extreme poverty and inequality. Políticas públicas no século XXI, enfrentando o problema da desigualdade e da extrema pobreza. All right. So this is very important stuff. Sometimes I ask economics students, and I say, when did you discuss sustainability in your course, in economics? Oh, yeah, we have a couple of disciplines. What about poverty? And they say, well, some professors make some comments about the topic,
But yeah, we don't have that as a study object, something that we do study. So that's a shame, because this is one of the most important issues of our time, right? Discutir a pobreza é uma das questões mais importantes, não apenas para um economista, mas para todo mundo que passa pela universidade. A gente não deveria ficar só no achismo. Eu penso isso, eu acho isso, eu tenho a impressão que deve ser assim. We just need to have this scientific look at how to overcome poverty in certain ways, okay? All right, so this is what we're going to do modestly here. But then again, let me start giving you guys this realization, we still have lots and lots of people below the poverty line. So what is that again? What is the poverty line? Well, you're considered below the poverty line if a person is considered below the poverty line if that person earns less than 200 reais a month or something like this, okay? Se uma pessoa tem uma renda total, considerando todas as fontes, uma pessoa dentro da sua família ali, cada pessoa da família, pegando todas as rendas, se eu dividir e a renda daquela pessoa, em média, for menor do que 200 reais por pessoa, a gente fala que essa pessoa está abaixo da linha da pobreza. But we also have extreme poverty line, ok? Então existe também uma linha da extrema pobreza. E aí a gente está falando de pessoas que vivem com uma renda mensal inferior a algo em torno de 100 reais, 120 reais, tá? É como se a pessoa tivesse uma renda inferior a 5 reais por dia. What can you do with 5 reais, in a day? You cannot even eat. It's just not enough to sustain life, right? So we still have lots of people in that condition. I was just checking the internet a few minutes before we start the class, and I saw here these statistics saying that we have 31% of the people in Brazil below the poverty line by the end of 2022. Então, ao final de 2022, a gente tinha algo como 30% das pessoas no Brasil abaixo da linha da pobreza. But the good news was that when we're talking about extreme poverty, now that number is mostly below 6%. Então, hoje em dia, a gente já tem menos do que 6% da população brasileira abaixo daquela linha de extrema pobreza. So the numbers are not so great, but at least they are much better than they were a couple of years ago, or maybe 5 to 10 years ago, okay? So we are improving, not as fast as we would like, but yeah, we're moving on, and we have the hope that this process will keep going, will advance as time goes. But we have to understand that poverty, it's not only a condition, it's not only an economic condition. We're going to try and understand here that poverty, it's more like a dynamics. And for that, this diagram that you are looking at here, it's quite interesting, okay? So let's start with this part here. We have a good deal of our population who still goes hungry when they go to bed every night, okay? We have a good amount of people in Brazil that still experience hunger, okay? They also have very poor health and living conditions, okay? Nós temos ainda uma parcela muito grande de pessoas que não só não se alimentam bem, como vivem em condições muito precárias de saúde e de vida, de abrigo, de capacidade de se proteger do sol, da chuva, do frio. So we have this. It's not as many people as there were in the past, but still we have lots of people like this. Now, a good part of that population will never get enough education
so that they could be employed. Uma grande parte das pessoas nunca vai ter o acesso à educação que elas precisam para disputar um emprego, para ter uma condição de vida um pouco melhor. Once more, things are changing, but they are changing very slowly. You know, we still have lots of people out of school, lots of kids out of school. Now, if they are out of school, they will probably will not access opportunities to grow, opportunities to develop. So it's like they are blocked from moving on, from moving up, from reaching a better position in life, okay? And therefore, if they don't get opportunities, they will remain as part of this very low income segment of population. And then the thing will keep going. You know, you still live in very poor health and living conditions, and then your kids will still access no education, or at least not enough. They will not enjoy opportunities in life, and their kids will have the same problem. So we have like a dynamics that because you're poor, you tend to remain poor. You cannot develop human capital. You cannot acquire knowledge enough so that you can company or in an organization. As pessoas não adquirem conhecimento, habilidades suficientes para que elas sejam consideradas um recurso válido, valioso dentro de uma organização. So if they don't reach those opportunities, they cannot have higher income, they will not provide better conditions for their kids. So the thing tends to reproduce itself. If you just let people live under such poor conditions, they will remain poor, and that poverty tends to reproduce itself. All right? So we have to think about poverty not as like this, amount of poor people. It's more like dynamics that prevent people from leaving poverty, from overcoming poverty, ok? Então, não pensem, por favor, na pobreza como sendo um estoque de pessoas privadas de renda. Na verdade, são pessoas privadas de alternativas para sair daquela situação. All right. Now, we are going to try and look at this thing from a 21st century perspective. And I have to explain to you what that is. What is public policy in the 21st century? Now, if you hear this expression, políticas públicas no século XXI, well, it's very likely that you think something like, well, we have to use technology. We have to use artificial intelligence to overcome poverty. We have to use very sophisticated machines, gadgets to improve people's lives. Well, kind of, that's not exactly the point. What we have to realize at this time is that in the 21st century, we cannot anymore keep doing the poor, repeating the ineffective policies that we have tried for so long time in the past. Nesse ponto, a gente precisa tentar alterar o padrão de políticas públicas que a gente reproduziu durante 100 anos ali do século XX. E tem algumas coisas que são bem características das políticas públicas no século XX. If you want to understand that, well, you will, because your activity for this Friday, it's going to be to watch a film. There you go. The film is called I, Daniel Blake. Eu, Daniel Blake. Daniel Blake, o nome desse camarada aí, bastante simpático. So this guy is a British citizen. He lives near London.
and he's actually like a carpenter or something. And at some point in life, he has some health issues and he loses his job. He has to go on surgery and things like this, and he ends up losing his job. But then, after this unfortunate event, which, by the way, could happen to any of us, after this event, the guy enters kind of a spiral in which he will try and get out, but he never can. Ele acaba entrando numa espiral que vai impedindo que ele escape das escolhas. As alternativas que o Estado oferece para ele acabam aprisionando ele mais e ele vai ficando cada vez mais angustiado. Ele fala, eu quero trabalhar. Ah, não posso trabalhar. Então eu quero acessar o benefício. Ah, mas para acessar o benefício você tem que ter buscado trabalho. Ah, mas se eu buscar o trabalho, eles falam que eu não posso trabalhar porque eu tenho um atestado médico. Ah, mas você tem que buscar. So he ends up locked down in this very, very unfortunate public policy system. Okay? So it's kind of how do we say? It's afflictive situation, É um filme que parece até um documentário. Não é, tá, gente? É um personagem vivenciado por um ator, por um conjunto de atores e tal. Mas ele, às vezes, parece um documentário. And we are talking about Great Britain. We are not talking about Brazil, Paraguay, or Argentina. We are talking about, one of the most developed countries in the world. And still, we have poverty. And we have people locked down in this kind of, ineffective system, which will not help him overcoming his challenges. All right, so this is a very interesting discussion. We are going to go back to it in a few more minutes, but let me have like a bigger perspective with you here, right? So I told you this so many times at this point, but let me repeat myself one last time. What have we done here? Well, first, we have tried and understand what is individual behavior. And that was not exactly as rational and as predictable as standard economic models would tell you, right? Então, a gente primeiro partiu da discussão sobre o comportamento individual, comportamento humano individual. E aí a gente viu que aquilo não condizia com as previsões de um modelo econômico tradicional, em que as pessoas são maximizadoras, são egoístas e tudo mais. All right, so in that respect, we discussed bounded rationality, prospect theory. We talked about cognitive biases. We talked also about persuasion and things like that. But that was the individual level. So is there an individual level for poverty? Yes, and we are going to take a look at this in a minute, okay? Now, what about organizational behavior? How people behave when they are part of a system, collective effort to do something. Okay, all right, so is poverty somehow affected by collective behavior, like in an organization? Yes. If you watch this film, I, Daniel Blake, you're going to see that. You're going to see that people will behave in certain ways when they are part of an organization, and sometimes they are not reasonable. É muito comum as pessoas participarem ou atuarem de forma muito pouco razoável quando elas estão desempenhando um papel dentro de uma organização. So you're going to see people that are very, very insensitive with poor guys and girls, We're going to see that. Às vezes, pessoas atuando dentro de uma organização, agindo de forma preconceituosa ou até cruel com pessoas em situação de pobreza. How come? Do that people do not have hearts? They don't have hearts?
They are soulless. How come? Well, you have to think about organization behavior. And we have talked about organizational behavior here. We talked about strong contexts. We talked about ethical blindness. So we have to bring those ideas back, especially when you are watching this video, okay? This film, I, Daniel Blake. And what about social behavior? Sociality, peer pressure, people helping each other to sociality, right? Solidarity. Yeah, we have that too when we are discussing poverty. Nós também temos que pensar nessas questões quando a gente está estudando pobreza. De que maneira que você está inserido num ambiente que pode te ajudar a superar a pobreza, ou você pode estar inserido num ambiente que ajuda a atrapalhar qualquer esforço de superação da pobreza. All right, so we're going to try and think about all those concepts and ideas and tools as we are looking at the question, the issue of poverty and poverty reduction. All right? All right, then. So this is the plan. Let me say a few words about this film, okay? Where can you find it? Well, you just have to go to our Google Classroom, and then you scroll down to the end of the page, and it will be something like additional material, or I don't know, something like this. Então, se você for lá na nossa página do Google Classroom, for lá para o final da página, lá a última coisa que tem é assim, material adicional. And then you can just click and watch this film. There's a link for YouTube, okay? So you're going to watch the film on YouTube. It is available there. And that's your task, your activity for this next Friday, okay? This Friday, I'm sorry. Então, essa é a atividade que vocês vão ter que fazer nessa sexta-feira agora, tá, gente? Lembrando que a 7ª lista de exercícios que vocês têm que entregar na segunda-feira vai ter discussões, vai ter perguntas sobre esse filme. Então, realmente, você vai ter que assistir esse filme aqui. E eu te prometo que vale a pena, tá? É um filme que, às vezes, é um pouco duro, assim, a gente fica com o coração partido com as situações, mas é um filme necessário. A gente precisa entender como que, muitas vezes, as políticas públicas são completamente mal desenhadas para lidar com a situação da pobreza. Ok, so... Again, what is this about? Well, this guy is a carpenter. He's forced to retire because he had a heart attack. And then he had like a good job. He had a good life. And he had reasonable relations, with his neighbors. He had friends and things like this. And we realized by watching the film, as the story goes, we realized that he lived in kind of a nice community, He was, in a situation where people helped each other, at least to some extent, okay? Now, at a certain moment, he loses his job, and he starts depending on governmental and social benefits, right? But it turns out that at that time, in Britain, you had something like private companies operating for the government and providing access to public benefits. Então, em alguns momentos lá, a gente observa que, algum tempo atrás, na Inglaterra, a gente tinha empresas privadas contratadas pelo Estado para fazer a triagem dos casos, para conferir documentação, para encaminhar um pedido, por exemplo, de aposentadoria, de pensão, de benefício social de alguma forma. So, we're going to see that many times, these guys end up facing what we call sludge. Who remember this expression? Quem é que poderia descrever aí para mim o que a gente chama de sludge? Que danado é essa história mesmo? It's the opposite of nudge.
Quem é que poderia abrir o microfone ou então digitar aqui no chat para mim? Que danado é esse tal de sludge? O nudge é um empurrãozinho. É uma coisa que ajuda as pessoas a tomarem decisão correta. O que eu lembro é quando as empresas tentam dificultar. Aham. Né? Isso, tipo, eu quero acabar com a assinatura de tal site e aí eles têm uma forma de dificultar o cancelamento. Exactly, Rebecca. Exactly. That's what we're talking about. It's the opposite of nudge, because in the case of nudge, you're trying to have like a push so that people will make a better decision for himself or herself, right? That's nudge. When I try to help people making better decisions. But in the sludge, which is the opposite, you try to prevent people from doing what they want and what is best for them. So it's like you have a different goal, and it's not to help people. Então, sludge é quando você acaba criando estruturas para barrar o acesso das pessoas àquilo que elas querem e precisam. E você faz isso porque seu objetivo não é ajudar as pessoas. Seu objetivo talvez seja economizar dinheiro. Seu objetivo talvez seja diminuir um problema, fazer um problema desaparecer magicamente. So, yeah, we're going to see that in this film, all right? But there are like a few messages in this film, and I want you guys to pay attention to them, okay? One of the most important ones is that sometimes when people have like an important event in their lives, if you help them out in a very precise and quick way, you can prevent them from, going down to lower and lower levels of standard of living, ok? Então, se você tiver uma política pública que é atenta ao momento que a coisa começa a desandar na vida de alguém, você pode recobrar ou dar um apoio naquele momento para evitar uma derrocada, um processo em que um problema vai gerando dois problemas viram 5, daqui a pouco a pessoa se envolve com violência, daqui a pouco a pessoa se envolve com atividades legais, daqui a pouco essa pessoa está presa. So, if you are strategic and smart enough, you have to pay attention to people's conditions, and you have to try to make an intervention at the exact moment that things start going wrong. If you do that, you can prevent lots and lots of bad consequences, which, by the way, will require the state and the government to spend much more money. Então, se você agir de uma maneira cirúrgica, precisa, estratégica, você pode evitar uma série de consequências econômicas e sociais que, inclusive, vão acabar economizando dinheiro para o governo, para que a política pública seja eficaz. All right, so this is one of the big messages that you have that in their film, but I have, described so many things. Please do watch this film. You're going to like it. I know it's this difficult topic. It's not, so much fun to see people going through hardship, but it is an important film, and you're going to learn lots of interesting stuff with it, okay? All right, so this is the task for your Friday. Oh, by the way, I checked out here our chat box, and I saw that Clara asked the question, as notas vão estar no Siga Quando? All right, so I have mentioned that in the beginning of the class, but as I know, so many of you came out a little bit later, so let me quickly describe to you what's going to happen. By Friday, I'm going to have already averaged out your best scores from the first 4 lists of exercises, and that will be the grade for your primeira VA.
Então, até sexta-feira vai estar lá no SIGA as notas da sua primeira VA, que eu vou calcular com base naquela média das 3 melhores notas que você tiver tirado entre as 4 primeiras listas. Para a nota da segunda VA, aí só quando a gente terminar a 8ª lista, tá certo? Então vai demorar um pouquinho mais, mas lembre-se, por favor, que a gente vai ter a 7ª VA, que tem que ser entregue na segunda-feira agora, e a 8ª VA na outra segunda-feira. Right? And all of that you can find in the Google Classroom. If you have questions about those things later, you can ask me again, or you can send me a message in our WhatsApp group, okay? All right, so let's get back here. So Daniel Blake, is going to be very much fun. And I would like you also to think about what could have the British government done differently. O que depois de ter assistido o filme Eu, Daniel Blake, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão assim. Será que se o governo britânico pensasse no Mindspace, será que ele poderia melhorar a situação do Daniel Blake? Of course, yes. But it turns out that this film was one of the reasons why the Behavioral Insight Team was set. Então, esse filme, ele foi tão polêmico, ele foi tão influente, que ele é uma das razões por que o governo britânico estabeleceu aquele escritório de insights comportamentais e começou a rever todas aquelas políticas públicas. So yes, I mean, those two things are connected. But please try to think about these things as you are watching the film, okay? All right, now, tonight, I still have to talk to you about 2 different other theories that and concepts that we're going to use to think about poverty. For starters, let me talk about social learning theory. If we were to translate that to Portuguese, it would be teoria da aprendizagem social. So what is this about? Well, think about this. If a kid, 5, maybe 6 years old, if a kid watches too much TV, and if on TV, this kid sees too many cases of violence, do you think that this kid will become violent? Será que se uma criança assiste televisão demais e na TV ela vê muitas cenas de violência, será que essa criança desenvolve comportamentos violentos? So that was the birth of social learning theory. O nascimento da teoria da aprendizagem social, lá nos anos 50, anos 60, foi fazendo perguntas como essa. Será que uma pessoa pode aprender um comportamento pela observação dos seus pares, dos modelos, das pessoas que ela reconhece a autoridade? Well, it turns out that yes, people can learn behaviors by watching, by experiencing close, realizing, perceiving that nearby. So yes, people can learn through observations. The mental states that they are at that point may matter. Então, uma criança que vive num lar cheio de amor e de respeito, talvez ela não esteja tão suscetível a aprender um comportamento violento que ela viu na TV. Mas, se ela vive num lar que também é violento e que é negligente, que ela não é acompanhada, ela não se sente segura, well, the likelihood that she will become violent after watching so many scenes of violence, well, it increases, right? The probability increases. So the mental state of the learner is very important.
So the third thing is that not necessarily learning a behavior means conducting that behavior, exercising, performing that behavior. So we have to think about what can trigger a behavior. A gente precisa pensar assim, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. O que faz a pessoa começar a desempenhar um comportamento que ela já viu outras pessoas fazerem? Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Então, se eu ver alguém praticando atos de caridade, o que me leva também a querer fazer? Se eu ver uma pessoa praticando atos de crueldade, o que pode me levar também a querer fazer? Ou então, não, a dizer, não, eu não quero fazer isso. Alright, so we're going to talk about this sense of agency. A ideia de que as pessoas são agentes. Elas optam, em alguma medida, por adquirir ou não certos comportamentos. So this is the whole discussion about social learning theory. Later on, what was initially known as social learning theory ended up having like an upgrade and became known as social cognitive theory. Então, aquilo que originalmente era chamado de teoria da aprendizagem social passou a ser chamado mais tarde de teoria social cognitiva. And the father of this theory is this guy here. His name is Albert Bandura. He is a Canadian psychologist. Unfortunately, he's passed. So when I took this picture here from Wikipedia, he was still alive, but it turns out that he's passed a couple of years ago. He was already very old. He was 95 years old or something like that. But he still is one of the most famous psychologists in the world, you know. He was one of the most brilliant psychologists for a long time. If we had a Nobel Prize in psychology, well, this guy could have got twice that prize. Esse cara talvez fosse candidato 2 vezes a receber o prêmio. Ele é realmente uma das pessoas mais brilhantes que a gente conhece na história da psicologia. All right, so let me try and explain to you at least a few important aspects of this theory. I know it's a psychological theory, so it's a lot to learn, to read, and we are not going to have time to go over all of that. But at least we're going to try to understand some important aspects of this theory. And I promise this is not an abstract discussion. We're going to try to bring that thing to our discussion at hand, to our topic, poverty and poverty reduction, ok? Nós vamos simplesmente ficar discutindo teorias novas aqui. Nós vamos tentar ver alguns aspectos dessa teoria, chamada teoria social cognitiva. A gente vai tentar entender como que esses aspectos são relevantes para a discussão sobre pobreza e redução da pobreza. All right. Notice that a behavior, someone decides to incorporate or to perform this behavior, well, that will depend on 3 groups of factors. First, you have like personal factors. A história pessoal de uma pessoa, a sua índole, a sua característica física. All right, so yeah, those will play some role whether or not a person decides to become violent, whether or not a person decides to participate in charity. Então, se a pessoa vai ser uma pessoa violenta, ou se a pessoa vai se envolver em caridade, tem uma parte das explicações que vem de fatores pessoais. A história de vida da pessoa, a sua índole, enfim. All right. The other thing is like environmental influences. Então, tem influências ambientais. Mas aqui, gente, não é ambientais do termo meio ambiente, não.
ambientais no seu contexto social. Se essa pessoa vive num lugar onde as outras se respeitam, se essa pessoa está acostumada a ouvir bala perdida matando pessoas, tiroteio todos os dias, se ela vive numa comunidade em que os traficantes mandam e a polícia não chega. All right, so all of these environmental aspects will help explaining why some people behave the way they do. But there are also psychological and behavioral aspects in acquiring a behavior. Então, olha só, parece uma coisa redundância, mas assim, existem aspectos comportamentais, de economia comportamental ou de psicologia, que ajudam a entender por que uma pessoa resolve desenvolver certos comportamentos. All right, so these three things, they coexist and they influence each other, all right? So that's kind of the insight, the initial insight that Albert Bandura came out. But I could not discuss Bandura's theory without talking about these two concepts here, which, in my opinion, they are very much important, almost revolutionary, okay? A gente não pode terminar uma discussão sobre a teoria social cognitiva e sobre o Albert Bandura sem falar sobre esses dois conceitos aqui, ó. Primeiro, chama self-efficacy. In Portuguese, would be autoeficácia. And the second one is collective efficacy. And that would be translated to eficácia coletiva. All right, so in a nutshell, what is self-efficacy? So the way to explain to you that is to say, how would you be, what could make you optimistic about performing some task that you have never done? Então, se eu fizer a pergunta assim, que tipo de situação, contexto que pode te tornar otimista sobre resultados de um comportamento que você nunca fez antes? So let me give you an example of this, okay? Suppose that you come to my place. You're visiting me, and as you get in my house, I say, look, Diego, I need your help here. I'm preparing feijoada. Can you help me out? I mean, I have lots of things to do at the same time. Então, eu vejo o Diego, ele está chegando aqui na minha casa, eu peço assim, me dá uma ajuda aqui. Diego, eu estou terminando de preparar uma feijoada, eu vou te falando, você vai me ajudando. And then you, initially, Diego, you may look at me and say, you know what, Luis, I don't like cooking. This is not my thing. I don't feel like helping. I'm sorry, but yeah, this is not my thing. It's better I don't get involved. But then I come and say, come on, Diego, it's going to be easy. I will tell you, right? I'm going to tell you exactly what to do. It's going to be a piece of cake. Então, olha só. Inicialmente, o Diego podia estar pessimista em relação a ele me ajudar a preparar uma feijoada. Mas aí eu vou lá e convenço. Eu falo para ele. Eu tranquilizo. Eu uso palavras que aumentam a possibilidade. All right, so with words, you can improve self-efficacy. Então, dependendo das palavras, da comunicação, da maneira como você dialoga com alguém, você pode aumentar a autoeficácia daquela pessoa. O que é autoeficácia? A confiança que o Diego tem de fazer alguma coisa que ele nunca fez e ainda assim achar que vai dar certo. All right, so it's like overcoming a self-doubt or something like this. É como se você estivesse superando uma dúvida sobre a sua própria capacidade. All right, so self-efficacy is very, very important when we are talking about poverty, okay? É muito importante se a gente quiser promover a autonomia para que as pessoas mesmo deem os passos para sair da pobreza. A gente precisa entender como promover a autoeficácia.
Because otherwise, these people will always be expecting from you or from the government something so that they will change. Se você não promover a autoeficácia numa determinada política pública, você pode criar uma população de dependentes do governo. Porque as pessoas nunca se acham capazes de largar a política pública, de sair para ganhar a vida elas mesmas. Do you see how important that is? This is extremely important. People have to be confident that they can take the steps to overcome their challenges. And that means we, as policy designers, as policy developers, or policy implementators, if there's a word like that, we have to promote self-efficacy. A gente tem que tentar promover a autoeficácia, para que as pessoas tenham confiança de que elas mesmas podem dar os passos na direção certa e superar os seus desafios. Okay. The second concept to which Albert Bandura is paying a lot of attention is collective efficacy. Eficácia coletiva é quando você está convencido de que você não é uma andorinha só tentando fazer verão. De que você faz parte de um grupo e que nesse grupo as pessoas não deixam ninguém só. Elas se ajudam, elas se articulam, elas cuidam umas das outras. You see, this is very, very, very hard. Very hard. But we have to think about this. And let me give you this immediate example. You're going to understand immediately. Think about dengue. Pensa só na questão da dengue, pessoal. Imagina você estar ligando a televisão, no rádio, toda hora as pessoas falam, você não pode deixar a água parada, você tem que combater o mosquito para ele não reproduzir e tal. And all the time the messages are talking about what you yourself could do. But what if you live in a place where all your neighbors couldn't care less? Imagine que você seja uma pessoa atenta ao problema da dengue e ao dos mosquitos, mas você mora numa vizinhança em que ninguém previne a reprodução dos mosquitos. So you may feel like I have to be stupid if I want to try this, because I'm going to be the only one trying. It's not going to make a difference. The amount of mosquitoes that I get in my place, it will be exactly the same, because my neighbors are doing nothing. Se eu acreditar que eu estou só, que ninguém está me acompanhando, que eu estou fazendo aquilo, mas eu estou fazendo sozinho, eu começo a perder a confiança. E numa hora eu até paro de fazer. Eu falo, não adianta. Eu só eu. We don't have collective efficacy. So, yeah. Não existe eficácia coletiva. As pessoas não estão trabalhando juntas, as pessoas não estão se comunicando, elas não estão cuidando para que uma ajude o sucesso da outra. Se não tiver essa união, essa parceria, não adianta. O mosquito sai de uma casa para outra muito fácil. Can you guys see how important these things are? And no one's talking about this. We should have, like on TV, people saying, watch for mosquitoes in your place and help out your neighbor. Talk to your neighbors about it. We have to fight together. If we are alone, we are not gonna succeed. Se a gente tentar fazer essas coisas sozinhos, não adianta. O mosquito vence. Então, a gente deveria ter campanhas publicitárias, propagandas na TV, falando isso, falando, não basta você cuidar da sua casa. Você tem que ajudar o seu vizinho idoso, você tem que conversar com seus vizinhos sobre isso, você tem que saber o que está dando certo em cada casa, o que não está dando. We have to work like a team if we want to share or reach those goals, okay?
All right, so there are many other aspects that Bandura talk about, and I leave here these tables if you guys are interested in that, but you may have like barriers and opportunities. Então, você pode ter barreiras, você pode ter tabus, né, crenças que as pessoas têm, você pode ter suporte social, então a ideia de que você tem campanhas publicitárias ali dizendo como trabalhar juntos, como fazer algum determinado comportamento. But what we see is that it is not like one thing, but actually like dozens of things. We have to think about a number of aspects that will help people adopting a new behavior, okay? So far, so good? Are you guys following me? Tá todo mundo comigo? Gostaria de fazer uma pergunta sobre essa teoria da aprendizagem social, sobre o conceito de autoeficácia ou de eficácia coletiva. Eu gosto de traduzir assim, autoeficácia, oportunismo em fazer uma coisa que você nunca fez. Oh, perdão, otimismo, não oportunismo, otimismo em fazer uma coisa que você nunca fez. E eficácia coletiva é uma andorinha só não faz verão. Eu entender que eu preciso, eu só vou ter eficácia coletiva se eu tenho confiança de que eu faço parte de um grupo e que as pessoas estão trabalhando por aquele mesmo objetivo. If we don't have this, we are just going to stop trying. Se a gente não está num contexto como esse, em que as pessoas se ajudam, acreditam que está todo mundo se movendo, a gente simplesmente desiste. Let me see what I got here. I got some comments from Clara and from Maeli. Isso parece um pouco com a faculdade. How is that so, Clara? Como é que isso parece com a faculdade? A pessoa desiste porque ela acha que ninguém está estudando, então ela também não estuda? Será? Ou a pessoa precisa ter confiança de que ela vai dar conta de aprender uma coisa difícil? Ah, entendi. As duas coisas juntas, né? Yeah, that's true, Clara. You are right, you know. I have seen this so many times. I have seen like groups of people in a specific class in which they helped each other a lot, and then they all grew together. And some other semester, we got a different group, and people just don't look around. They don't talk to each other, they don't help each other, and people have a much harder time. Você tem toda a razão, Clara. Tem grupos, né? Tem turmas que às vezes a gente se junta e que tudo fica mais fácil, porque cada um se apoia, dá uma força aqui. Good point. Maeli also made a comment here. Existe muito esse estigma de que se eu nasci pobre, não posso fazer certas coisas. Yeah, that's true, Maeli. And we have to try and help people overcoming this, belief. It is like a limiting belief. É um pensamento limitante. Então, a gente, às vezes, acha que a gente foi lá, deu a chance para alguém e ela não aproveitou. Mas se a gente quisesse realmente dar uma chance para aquela pessoa, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é dar a ela motivo para ser otimista. Não, eu vou te ajudar, é fácil. Eu vou estar aqui do seu lado. Tenta aí que eu estou aqui. Se você tiver alguma dificuldade, me grita meu nome que eu estou aqui do seu lado e tal. So, somehow we have to convince people to try, you know? Rather than just, throwing something from an helicopter and say, yeah, go ahead, do it yourself. A gente tem que lidar com essa questão psicológica e ajudar a pessoa a superar essa barreira que, em alguma medida, ela mesma pode estar se impondo. All right, so this looks like a more strategic way to help people overcoming poverty, right? But there are other things at play here. And after studying poverty for a long time,
the United Nations and so many agencies have learned a few things. And you got in this screen right now, in this slide here, you got 3 things that we have learned from, 60 years of trying. O que as melhores agências de combate à pobreza aprenderam depois de 60 anos quebrando a cabeça? Então, eles tiraram algumas lições. So let's take a look at those. First, let's take a look at this lesson here. Poverty can blunt the capacity to aspire and to take advantage of the opportunities that do present themselves. Então, a pobreza pode nos cegar, nos tornar incapazes de perceber e de desejar o acesso a oportunidades. A pessoa pode falar assim, não, isso nunca vai ser para mim. Eu vejo as pessoas estudando, indo para a faculdade, virando enfermeiras, médicos, engenheiros. Não, isso não é para o meu bico, eu não tenho. So, depending on how poor you are, you may become so pessimistic about your destiny that you even, you give up. You don't try. You don't dream about it. When you're trying to fight poverty, you have to give people hope. Obviously, you have to be very careful because you don't want to lie to people. But you have to say, you know what? There are certain ways to go in which you can succeed, and I can help you. It's not going to be easy. It's not for everybody. But yeah, if you follow me, I'm going to help you out. So, you see, é muito difícil, às vezes, a gente simplesmente olhar de fora e falar assim, aquelas pessoas não prestam, aquelas pessoas não têm caráter, aquelas pessoas não têm força de vontade. A gente não se dá conta de que se a gente tivesse vivendo há 20, 30 anos naquele mesmo contexto, a gente também pareceria sem vontade. All right. So this is a huge lesson, but there are ways to overcome this. So following here for the next lessons we got here, there are 3 promising ways to ensure that poor people have adequate cognitive space to make the best decisions. Então, tem 3 caminhos muito promissores para garantir pessoas em situação de pobreza que elas tenham um espaço cognitivo adequado para acreditar, para participar e para ter confiança de que elas podem superar a pobreza. Então, quais são os 3 caminhos que a política pública deveria buscar? First, simplify procedures. Elimina a burocracia. Elimina a lista de contagem. Elimina a conferência de documentos. Faz com que a política seja simples, seja rápido, seja acessível. Você entra numa UPA, fala, como é seu nome? Me fala o número do seu CPF. Acabou. Não tem que preencher formulário, não tem... Quem tem que preencher formulário é um assistente do lado do médico enquanto o médico for conversando com você. É para ser simples. A política pública tem que ser simples, fácil. Não tem que ter fila gigante, não tem que tirar senha para voltar depois de 6 meses. Se você quiser que as pessoas em situação de pobreza acreditem que podem sair, começa por aí, simplificar os procedimentos. The second thing, target assistance on the basis of bandwidth. Now here I have to translate this thing to Portuguese because otherwise it's going to be very mysterious to you. In Portuguese we would say focar a assistência
nos momentos em contextos e contextos em que as pessoas estão abertas para fazê-lo. So let me give you an example, right? In Colombia, there was this policy that was extraordinary. So they came out in these communities, very poor communities, and they created public laundries. Então, criaram lavanderias coletivas. Você chega num lugar assim aberto, tem aquele monte de máquina a lavar. Use a que você quiser, a hora que você quiser. So, think about this. If you had in a community here in Recife, a poor community here, suppose that you create this space where people can use laundry machines, okay? Tem lá aquele monte de máquinas de lavar, tem água, tem energia elétrica. Quem vier traz o seu próprio sabão, mas tem ali um pouco de sabão que o próprio governo dá. Traga suas roupas e lave suas roupas. All right. Think about this. They did that. Who came out to participate in that policy? So, mostly we had moms. A maior parte das pessoas que vinham ali lavar roupa de alguém eram mães. Eram mulheres e mães. Mães de família. Esposas. O marido trabalhando, a esposa em casa, a esposa lavando a roupa do marido, dos filhos e tal. Now, if you have a place where the moms come every day or every week at least, that's a good moment that you could come and talk about vaccination. Esse é um momento e um local que você pode chegar para uma senhora e falar assim, já colocou sua roupa aí? Vem cá, deixa eu te explicar aqui sobre cartão de vacina. Seu filho tem um cartão de vacina? Já perdeu? Eu faço um outro para você. You see, you are targeting assistance at the moment and in the context on which it will be acceptable, it will be good. People will pay attention to you. Não dá para você falar assim, quem quiser aprender sobre vacinação vai ter que pegar o ônibus, deslocar aqui para o centro da cidade, enfrentar uma fila de 3 horas para depois a gente refazer o seu cartão de vacina. People will not come. And then you who develop those policies will be there. Oh, it's so mysterious. It's a cultural problem. We can overcome that. Você vai ficar lá achando que é um problema cultural, é uma barreira intransponível. Por quê? Porque você não fez o dever de casa. O dever de casa é simplificar o procedimento e levá-lo para o contexto, para o momento em que as pessoas vão querer participar. All right. Now, the first two things here, we are not so great in Brazil at this point. But the third one, we are actually doing a good job. The third point here is reduce income volatility and improve infrastructure. Okay, don't hate me, but I'm going to say that, okay? Bolsa Família e as UPAs melhoraram a qualidade de vida de muita gente. Muita gente. A situação da população brasileira antes do Bolsa Família e antes das UPAs era muito pior. Muito. So, at least at this point, we can say that Brazil is moving on. We are doing a reasonable job. There are lots of things to do still, but at least we have improved a little bit, right? So how do these agencies came out with those lessons, okay? So what they had studied many cases of policy design, adaptation, evaluation, and then trying again. So they realized that in order to improve
efficacy of policies, you have to start with the diagnostics, then you create some intervention, you try it out, and you evaluate it. Then you learn from your mistakes and come again to try the next time. Evaluate and create an improved version of that policy, evaluate again, and then you keep going. So if we want to improve the quality of policies, we have to do like that. We start from the diagnostics, then we try some things, we learn from our mistakes, we learn from our good things, our good deeds, we adapt, we improve, and we try again, a newer version. So this is how these guys came up with those lessons, okay? There is this one example that is quite interesting. Here we are talking about the quality of water for human consumption, ok? Então, em vários países do mundo, eles tentaram políticas para melhorar a qualidade da água que as pessoas consomem. Só que em muitos lugares muito pobres do mundo, as pessoas têm que fazer o tratamento da água elas mesmas. They don't have like Compesa or some other governmental company to take care of the quality of water. I know you may look at me like this and say, come on, Luis, who said that Compesa delivers very good quality of water? Well, to some people, Compesa does, but not to everybody. Não é verdade que a Compesa entrega água de boa qualidade para todo mundo, mas para algumas pessoas, sim, ela entrega. But think about even poorer communities which are far away from big cities. So you have to teach people how to treat the water. And one of the possibilities is water chlorination, okay? Então você dá lá um vidrinho com uma substância que a pessoa tem que adicionar na proporção certa para cada litro de água, para que aquela água esteja livre de contaminantes, de vermes, de zoonoses, enfim, que seja adequada para o consumo humano. All right, so sometimes they created policies and they decided to observe which was the problem. So first, they gave out free bottles of clean water and they delivered at home. So what happened? Well, depois, mais à frente, as pessoas começaram a procrastinar, falaram, não, já que a água veio para casa de graça, eu não vou também trabalhar para cuidar da minha própria água, não. Eu sei que se demorar, eles trazem água aqui. Outro problema. Oh, yeah, delivering water to people's home, it's too expensive. No, we have to try something out. Okay, so let's try something else, okay? All right, so let's give people discount coupons so that they can buy this chlorine chemical so they can treat their waters. They say, oh, but this is, the product is too expensive, so we're gonna give people some discount. What if the problem is that people do not understand how to use the chemical? Then we're going to have another policy to give them detailed instructions. We're going to teach them. What if the problem is that people are not motivated to use the chlorine solution? Then we have to find persuasion messages. We have to nudge people into participating. What if people were affected by other people's behavior? Then you have to create a social network. You have to create social learning. You have to reinforce the laces, the connections of a community so that they can help each other. So what we are seeing here
is that as you try some policies, you end up learning new problems, and you keep adding solutions so that we're going to have like a whole system of solutions. That's how you get people to drink water of good quality, ok? Então você tem que ter um sistema que envolva todas as possíveis falhas de uma política para que você se assegure que ela realmente vai ser eficaz. Now, this diagram is just to give you that idea of targeting people at the moment that they will be mostly available. But I have given you that example of the Colombian laundries. So let me just talk a little bit about this last issue, okay? Now, if you want to find poverty, you have to look more carefully to childhood, okay? And I will explain to you why. Se você quiser realmente superar a pobreza numa comunidade, você tem que ter um olhar todo especial para as crianças. E eu vou explicar por quê. Now, those here are typical neuron connections of a healthy kid. And this here is the neuron connections of a kid who was exposed to toxic stress. Think about this expression. Estresse tóxico. Se uma criança nasce num ambiente de violência, de insegurança, de fome, de agressividade, de abandono, as conexões no cérebro dela são diferentes das conexões no cérebro de uma criança sadia, ou num ambiente criado num ambiente sadio. And you may look at this and say, oh, come on, Luis, how do you know? Well, scientists have tested that. Notice what you got here. You got a bunch of arrows here. The red one is for the poorest in society. A linhazinha vermelha é dos 20% mais pobres da sociedade. O roxo é dos 20% a 40% mais pobres. O azul meio roxo aqui é o do meio. E o azul clarinho é das crianças, filhas de famílias mais ricas, tá? E nós estamos falando aqui das habilidades cognitivas de crianças de 3 anos de idade. All right. If you take kids at 3 years of age and you compare them, how is their vocabulary? So here we have the poorest, here we have the wealthiest. How is their capacity of memorizing stuff? Here you have the poor kid, 3 years of old, and here we have the wealthiest kid. What about the memory of phrases? The capacity to memorize phrases? Again, they all grow depending on how wealthy is the environment in which the kids grew. Então, todas as habilidades cognitivas, a capacidade de ter uma atenção sustentada, de processar espaços visuais, levar menos tombo, de ter uma razão fluida, um raciocínio fluido, não tão demorado, não tão entrancado, todas as habilidades cognitivas, aos 3 anos de idade, são radicalmente diferentes entre crianças mais pobres e crianças mais ricas. Now, if you look at this, you have to ask yourself, what exactly people mean when they talk about meritocracy? O que danado será que uma pessoa realmente quer dizer quando ela pensa em meritocracia?
Because you can see here that by the age of 3 years old, the race is not fair anymore. A competição já é injusta a partir dos 3 anos de idade. Quanto mais lá na frente, quando a pessoa tiver crescido 20, 22 anos num ambiente saudável, enquanto a outra passou 20, 22 anos num ambiente que impediu o desenvolvimento cerebral dessas pessoas. You see? So, if you are really serious about poverty, you have to do just like this guy here, James Heckman. This guy is an economist from the University of Chicago. And basically, his study was to show how much people's success in life may depend very, very, very much on those first 5 years of old. A mensagem que esse ganhador de Prêmio Nobel de Economia tem é falar assim: você quer criar justiça social? Então cria entre 0 e 5 anos de idade. Porque se você não fizer nada lá, naqueles primeiros anos, vai ser muito difícil de corrigir depois. It is not like if you do nothing by that age, people will be, useless. It's not like this. But what he actually shows you with lots and lots of data from, 50 years of data, he proves to you that a person may be 65, 70% of their capacity, of his or her capacity, depending on that 5 first years of age. Então, as pessoas podem acabar vivendo uma versão da sua vida em que ela tem 65, 70% da capacidade que ela teria por causa daqueles 5 primeiros anos de vida. So this is economics. Here we are talking about economics. This is the effective way to fight poverty. Because then you give people like a fair deal, a fair chance in competition in life in general. All right, guys. How do you like these ideas? Any questions? Any comments? Pretty impressive stuff, isn't it? É uma discussão muito impressionante, né? Quando eu aprendi sobre essa história de o quão importante que são os 5 primeiros anos de vida para determinar o futuro de uma pessoa, nossa, eu acho que eu passei semanas pensando nisso. All right. Any questions? Any comments? Nope. Okay, so let's get out of here. Thank you, guys. Enjoy your evening. I'll talk to you next week. And by the way, next Wednesday, I'm going to be available just to talk to you. There will be no regular class, okay? Na próxima semana, quarta-feira que vem, eu vou estar disponível mais para trocar ideias, falar sobre possíveis temas de monografia, mas não vai ser assim uma aula convencional não, tá? All right, guys, take it easy.